turma, sou o professor Samuel Souza e na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a estrutura, e propriedades físicas dos compostos orgânicos e das reações de substituição. Bom pessoal, um tipo de som ele depende do tamanho, e da forma dos tambores. Nos compostos orgânicos, o tamanho, a forma e a estrutura molecular, eles regem, essas suas propriedades, ok? Na aula de hoje a gente vai ver sobre essas estruturas, as propriedades físicas dos compostos orgânicos, existem milhões de compostos, pessoal, orgânicos diferentes. Isso acontece porque o carbono ele tem uma grande versatilidade para formar cadeias, seja curtas, longas, ramificadas, saturadas, insaturadas, cíclicas, dentre outros mais. E são e cria uma variedade de novas funções, nesse capítulo nós iremos ver um pouco sobre a geometria, espacial das moléculas orgânicas, as propriedades físicas. De uma forma histórica, do ponto de vista histórico, o passo mais importante para o esclarecimento da estrutura geométrica das moléculas foi dado primeiramente por Kekulé, que estabeleceu alguns princípios, que ele fala que o carbono ele tem 4 valências, as 4 valências do carbono são iguais, os átomos de carbono eles formam cadeias que ligam-se uns aos outros, que durante o século XIX, imaginou-se 4 valências, do carbono que estariam situadas no mesmo plano, como tem aqui o exemplo, o carbono bem no centro, Em 1874, Libel e Van 't Hoff, eles introduziram o carbono tetraédrico, que o átomo do carbono ele ocupa o centro, do tetraedro regular, imaginário, outro passo importante para esse esclarecimento foi dado por Lewis em 1916, que ele introduziu a teoria eletrônica de valência, que diz que os átomos dos elementos eles tendem a realizar ligações químicas que perde, recebe ou compartilha elétrons com a finalidade de obter a configuração eletrônica. Dois tipos mais importantes de ligação entre os átomos é a ligação iônica e a ligação covalente. Dentro da geometria molecular, a ideia do carbono tetraédrico ele trouxe para a química a preocupação com a geometria das moléculas, porque a gente sabe, que poucas moléculas e apenas as mais simples são planas, A maior parte das moléculas é tridimensional. A explicação mais simples para a estrutura espacial das moléculas foi dada em 1957 pelo Ronald Grassmann, com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que ela aponta que os elétrons do átomo central eles se comportam como nuvens eletrônicas, que se repelem e a partir disso elas tendem a manter a maior distância entre elas. Ok, pessoal? A polaridade das ligações covalentes, vamos imaginar que uma ligação covalente formada por dois átomos iguais, o par eletrônico ele fica equidistante, dos dois átomos e os núcleos dos dois átomos ele exercem a mesma atração sobre o par eletrônico. Em uma molécula covalente formada por átomos diferentes, por exemplo, o HCl, que o par eletrônico, o núcleo do cloro, ele exerce maior atração sobre o par eletrônico. E a gente fala que ele é eletronegativo, A eletronegatividade é a capacidade de um átomo tende a atrair para si o par eletrônico que ele compartilha com outro átomo em uma ligação covalente. Linus Pauling ele criou a escala de eletronegatividade, pessoal, que é bem representada assim na tabela periódica, que dá para ver esse aumento de eletronegatividade a partir da distribuição de Linus Pauling.
A polaridade das moléculas, pessoal, uma molécula com ligação covalente polar, ela pode ser polar ou apolar, né? Isso tudo depende de como a geometria, né, ou consequente soma, o resultante de todos os vetores no momento de polar que existe nela, certo? As forças ou ligações intermoleculares, a gente chama de força ou ligação intermolecular as forças de extração existentes entre as moléculas, né? Elas dependem da estrutura e da polaridade das próprias moléculas. Há três casos importantes, que é a forças de polo, ligação de hidrogênio e as forças de Van der Waals. Ok? A estrutura da ligação simples, pessoal, como a gente viu no início do capítulo, na teoria do carbono tetraédrico, que a molécula é tridimensional, né? Estando o átomo do carbono no centro de um tetraedro regular, né? Que imaginário, né? Aqui a gente vê exemplo aqui da ligação simples, né? A estrutura da ligação dupla, por exemplo, no eteno, segundo a teoria do carbono tetraédrico, a estrutura espacial do eteno é a de dois tetraedros regulares, que são unidos por uma aresta, certo? Como a gente vê aqui nos exemplos, né? Aqui é uma representação esquematática, né? Sem a escala aqui da molécula, né? A estrutura dos dienos, pessoal, é conforme a distância que se separa as duas ligações duplas. Os dienos eles classificam em dienos acumulados ou alênicos, né? Dienos conjugados ou N-trênicos e dienos isolados. Um fato importante que a gente tem que ressaltar nos dienos conjugados, pessoal, é a distância entre seus átomos de carbono, que quando mede o comprimento de uma ligação simples, entre os dois átomos de carbono, vai se encontrar esse valor aqui, ó, certo? E é importante a gente ressaltar isso dentro da estrutura dos dienos, ok? A estrutura da ligação tripla, no acetileno, por exemplo, segundo a concepção de Lebel e Van 't Hoff, né, a estrutura espacial do acetileno é a de dois tetraedros regulares, né, que unidos por uma face. Por exemplo, a gente vê aqui na figura, né. É importante a gente salientar, pessoal, que nas ligações triplas, as três ligações elas não são equivalentes entre si, né? Uma ligação sigma mais forte, duas ligações pi mais fracas, elas são rompidas, né, ou quebradas com maior facilidade, e isso acaba possibilitando inúmeras reações de adição. A estrutura dos compostos cíclicos saturados, por exemplo, no ciclo alcanos ou ciclanos, eles são formados por ligações simples, né? Que até século XIX imaginou os compostos cíclicos como se eles fossem planos, né? Por exemplo, aqui, né, na figura, uma forma aqui mais simplificada, certo? Nos ciclos ciclanos, as valências devem ser encontradas ou flexionadas, certo, pessoal? Entortadas ou flexionadas, perdão, para fechar o anel. E isso cria uma tensão que torna o anel estável, certo? Ou seja, ele seria de fácil ruptura, certo? A estrutura do anel benzênico, que a gente já viu em relação a Kekulele, né, que ele propôs a ideia de um anel hexagonal, com um par de estruturas em um equilíbrio com alternância das ligações duplas, e a ideia do equilíbrio, que foi substituída pela da ressonância dos elétrons em uma ligação π existente nas ligações duplas, certo? A ligação dupla, pessoal, é formada por uma ligação sigma, né, mais forte, e uma ligação π mais fraca e também a mais solta, né? No caso do anel benzênico, são três ligações duplas, certo? Que podem se movimentar com muita facilidade e acaba dando origem a várias formas eletrônicas, né?
Aí, por exemplo, aqui na figura, né, as formas de ressonância, certo? A ressonância, pessoal, é a existência de várias disposições de elétrons dentro de uma dada molécula, né, sem que haja mudança na posição dos átomos, ok? Vou falar aqui. O ponto de fusão, pessoal, e o ponto de ebulição, o estado físico dos compostos orgânicos, a temperatura de fusão e da ebulição e do estado físico, eles dependem de dois fatores, né? Que é as forças intermoleculares e do tamanho das moléculas dos compostos. Os pontos de fusão e de ebulição, eles são compostos apolares, né? Os pontos de fusão e de ebulição, eles são compostos polares, ok? E os pontos de fusão e de ebulição dos compostos com ligação de hidrogênio, um exemplo seria dado pela família dos alcoóis, né? Que as moléculas de alcoóis, eles unem-se entre si por meio de ligações de hidrogênio, certo? Que elas vão representar as forças mais extensas que podem unir as moléculas covalentes. A solubilidade dos compostos orgânicos, pessoal, de um sólido em um líquido, ou a miscibilidade entre líquidos, elas dependem de forças intermoleculares existentes. Substâncias polares elas vão se dissolver em líquidos polares, substâncias apolares se dissolvem em líquidos apolares. De uma forma mais resumida, semelhante vai dissolver semelhante, certo? A densidade dos compostos orgânicos, pessoal, ela depende principalmente de suas massas moleculares. Os alcanos, por exemplo, né, eles são menos densos que a água e que a gente constata, né, que a gasolina elas flutuam na água, certo? Uma justificativa para a densidade ser menor dos alcanos em relação à água é que os alcanos eles são formados por átomos mais leves, né? Mais leves. E seria uma justificativa bem assim para isso. A água, pelo contrário, ela é formada por um átomo mais pesado, que é o oxigênio, além do hidrogênio também. E as moléculas permanecem menos espaçosas, certo? Que acontece devido às pontes de hidrogênio, né? Dentro da vida diária, a gente vê os exemplos nos acidentes de vazamento de petróleo do mar, que verifica que o petróleo flutua ali sobre a água, né? Pois ela é miscível, né? E menos densa do que a água do mar, o petróleo. Os incêndios, por exemplo, é um exemplo também com a gasolina, né? Que elas não devem ser combatidas com água, pois pois se fossem as chamas, elas iriam correr ali sobre a água, ia espalhar o fogo e agravando o incêndio. É uma aplicabilidade, perdão, assim do exemplo da vida diária, pessoal. Outros compostos orgânicos formados apenas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles continuam sendo menos densos que a água, né? Um caso interessante que a gente poderia citar é dos haletos orgânicos, né? Que as massas atômicas do flúor, do cloro, do bromo e do iodo já são bem maiores do que as do carbono e a do hidrogênio. E a consequência disso é que os haletos líquidos eles são mais densos que a água, como aqui no exemplo na figura, né? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as reações de substituição, certo? Das reações de substituição, que, na verdade, elas são aquelas nas quais os átomos das moléculas orgânicas é substituído por outro átomo, né? Por isso o nome, né? Reações de substituição. A reatividade dos compostos orgânicos, né? Normalmente as reações na química orgânica, elas são mais lentas e difíceis, né? Que na química inorgânica.
Por que que acontece isso? Por que que acontece isso, né? As reações orgânicas, elas são moleculares, né? Enquanto as reações inorgânicas, elas são iônicas, pessoal. As reações iônicas em geral, elas são fáceis e rápidas, né? Pois os usáveis já estão prontos. As reações moleculares, elas são mais lentas e difíceis que as reações iônicas. É que o que acontece com as reações orgânicas, né? Aqui. O conceito geral, né, como eu falei anteriormente, pessoal, que as reações de substituição são aquelas nas quais um átomo, né, o grupo de átomos da molécula orgânica é substituída por outro átomo, por isso leva o nome, né, reações de substituição, porque acontece a substituição, né. A gente vê aqui nos exemplos abaixo, né, de reações de substituição, né, o cloro, né, substituindo ali o hidrogênio e outros exemplos. As reações de substituição dentro dos alcanos, pessoal, ela é mais importante e comuns que ocorrem com alcanos são a halogenação, nitração é outro, sulfonação também. De um modo geral, as reações elas são difíceis e elas somente ocorrem com o aumento da temperatura, né, o auxílio da luz ultravioleta e de outros fatores também. Mesmo assim, são reações lentas, né? Por isso diz que os alcanos eles são pouco reativos. O próprio hidrocarboneto parafínico, né? Que ele tem pouca afinidade, né? E isso acaba gerando uma baixa reatividade, né? Que é mais uma decorrência do fato das moléculas dos alcanos serem apolares, certo? No tocante das reações de halogenação, a gente pode acrescentar o metano, né? O uso dos halogênios, né, diferentes. Em alcanos maiores haverá a formação de isômeros, certo? Nas reações de substituição, pessoal, nos hidrocarbonetos aromáticos, as substituições aromáticas, elas mais importantes, né, são mais fáceis do que nos hidrocarbonetos aromáticos. Nos hidrocarbonetos aromáticos, as reações de substituição mais comuns e importantes são a halogenação, nitração, sulfonação, alquinilação de Friedel-Crafts, a acilação de Friedel-Crafts também, a influência de um grupo de dirigentes, pessoal, que já é presente no anel, né, quando existe um grupo G, né, ligado a um anel benzênico, ele influi em todas as substituições aromáticas, facilitam a reação e orientam, dificultam e orientam, são ativantes e paradirigentes, né, desativantes e metadirigentes, são grupos ativantes e ortodirigentes em ordem crescente de intensidade, né, como aqui um exemplo. São grupos desativantes e metadirigentes quando estão em ordem decrescente de intensidade. As reações de cadeias laterais também, principalmente do carboneto benzênico, ele é formado pelo anel e por uma ou mais ramificações acicladas e saturadas, certo? As reações de outros hidrocarbonetos aromáticos. E por fim, pessoal, e também nem menos importante, né? Temos as reações de substituição nos haletos orgânicos, né? Que os haletos alifáticos são muito reativos, né? E a partir deles podemos sintetizar praticamente todas as demais funções orgânicas, né? O maior inconveniente dessas reações, elas residem muito no preço elevado dos haletos, certo? Que limita a aplicação das reações em laboratório, nas indústrias também. Aqui temos as reações mais comuns dos haletos orgânicos, ok? Nas reações, ela deve ressaltar que elas assemelham às reações de dupla troca, né? Em que o halogênio é substituído por diferentes grupos, e isso resulta em inúmeras funções orgânicas diferentes. E é importante também notar os compostos inorgânicos
retirar dos compostos inorgânicos altamente estáveis, né? Que isso favorece os compostos inorgânicos, favorece a formação de produtos, né, pessoal, dando um rendimento elevado. E é isso, pessoal. Hoje a nossa aula foi essa, né, de estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos e das reações de substituição. Até a próxima aula.